as casas de água. As chamadas casas de água, casa 4, 8 e 12, têm sido denominadas a Trindade da Alma, ou a Trindade Psíquica, e constituem juntas outro fator fundamental relacionado com o karma pessoal. Embora só a casa 12 tenha sido denominada a casa das sujeições kármicas na astrologia tradicional, todo o karma é uma sujeição que nos prende ao plano material e a um nível limitado de consciência psicológica. E todas as casas de água têm a ver com o passado, com respostas condicionadas que são agora instintivas e atuam através das emoções. Por isso, com o karma, a determinado nível, estas casas se relacionam com os mais profundos anseios da alma, os quais, pela sua própria natureza, são, pelo menos, parcialmente inconscientes. O ciclo das casas de água mostra o processo de obtenção da consciência psicológica através da assimilação da essência do passado e do abandono dos resíduos que sobreviveram à sua utilidade. O desperdício emocional e os modelos de comportamento emocional exaustos devem ser removidos antes que a alma possa exprimir claramente. As pessoas com ênfase nas casas de água vivem consigo próprias e são extremamente difíceis de conhecer, especialmente se o Sol, o símbolo do ego individual, está numa dessas casas. Muita da sua energia vital atua no nível subliminal. Muitas das suas motivações são influenciadas por gradações irracionais, inexplicáveis e com frequência desconcertantes. As suas sensibilidades são imprevisíveis, visto que nunca se sabe o que irá ativar uma velha recordação, irritar uma antiga ferida ou reativar um complexo perturbador. Todas essas casas, portanto, estão relacionadas com a necessidade de atingir a paz emocional e a libertação do passado. E todas as pessoas, com uma ênfase determinada nessas casas, no horóscopo de nascimento, têm necessidade de trazer à superfície as obsessões e os medos gerados pelas experiências passadas e de deixar que tais sensações sejam iluminadas por uma completa consciência psicológica. Richard Ideman, um astrólogo pioneiro na reformulação de conceitos astrológicos relacionados com a terminologia psicológica, afirma que as casas de água podem indicar vários tipos de medo. O medo de regressar à fase da infância desprotegida, casa 4, dos tabus sociais, casa 8, e do caos, casa 12.
De onde provêm esses medos? Claro que do passado, quer do passado condicionador e orientador de determinado tipo, quer de tipos específicos de choques ou experiências traumáticos. Os planetas que caem nas casas de água representam, portanto, impulsos de impressão, influenciados por modelos kármicos, preconceitos emocionais ou medos e motivações inconscientes. Mostram muitas vezes os fantasmas do passado que continuam a perseguir uma pessoa. E o fato de serem, pelo menos em certo grau, inconscientes, explica a razão pela qual esses complexos de energia tendem com frequência a minar a orientação consciente da vida. Tais forças, tais impulsos e energias estão, por assim dizer, à espera de renascer através do nosso esforço consciente e não nos deixarão em paz enquanto não os enfrentarmos honestamente e enquanto não libertarmos essa energia através de uma ação corajosa. Os planetas nas casas de água mostram o que acontece a nível sutil ou inconsciente ou subconsciente. Mostram fontes de experiência profunda na vida presente, as quais, embora brotando do passado, de um passado distante, continuam vivas e constituem uma concentração fundamental de energia vital. Enquanto permanecermos inconscientes desses aspectos da nossa natureza, a energia e as funções psíquicas representadas pelos planetas nas casas de água não podem ser utilizadas criativamente nem como adjuvantes de uma direção consciente. Quando essas partes de nós próprios se tornam conscientes, podem, todavia, ressuscitar com grande força. O fato de os planetas das casas de água revelarem muitas vezes fatores das nossas vidas que transcendem, subjugam ou minam a nossa orientação consciente deve ser bem-vindo, visto que a consciência psicológica do eu se atrofia com frequência em modelos limitados de expressão e necessita, por isso, de uma confrontação periódica com as fontes mais profundas da vida que existem dentro de nós. Tal experiência pode ser renovadora, porque o autoaniquilamento, o caos, a autoperda ou a posterior dissolução da personalidade consciente, experimentada por uma pessoa com grande ênfase nas casas de água, pode abrir-se uma perspectiva de penetração e iluminação espiritual. Uma grande ênfase nas casas de água pode mostrar que esses fatores da vida de um indivíduo luta pelo reconhecimento, isto é, pela aceitação à luz da consciência psicológica. Repare-se que a palavra reconhecimento significa conhecer outra vez, referida a um conhecimento passado do fator indicado que no presente está esquecido ou inconsciente. Os efeitos emocionais negativos de planetas fortemente pressionados nessas casas podem com frequência ser melhorados pelo reconhecimento e atenção consciente às forças da vida assim simbolizadas.
tal como os antigos adoravam cada planeta como uma divindade, isto é, um poder ou lei universal, sabendo que a nêmesis do Deus surgiria sem a menor dúvida se uma pessoa ignorasse arrogantemente as exigências de forças mais fortes.